Buonasera, come va? Bom, hoje estou aqui para deixar a minha opinião, o meu ponto de vista sobre uma temática muito de moda nessas últimas semanas nos grupos de cidadania, que é a grande naturalização. Muitos clientes me falaram, me mandaram mensagem pedindo esclarecimentos. Muitas pessoas que estão interessadas a reconhecer a cidadania italiana me mandaram mensagens em pânico, dizendo que tinha uma notícia nos sites, nas páginas de cidadania, que viram vídeos dizendo que o procedimento de cidadania na Itália seria suspendido por ordem de uma circolare del Ministero dell'Interno. Então, resolvi pesquisar, me fazer uma ideia a respeito e vou aqui repassar a minha opinião baseado na minha experiência e no que eu pesquisei. Até porque acho que é muito importante, quando tem essas coisas, sobretudo na internet, nos grupos, entender qual é a informação verídica, ir na fonte, ir nos sites oficiais para entender o que realmente está acontecendo, né? Não dito por vozes de outras pessoas, mas vendo diretamente as fontes. Então, se quiserem, depois me escrevem, eu consigo repassar os links que eu achei, os lugares nos quais construí essa ideia que vou repassar para vocês. Mas vamos entrar no assunto. Grande naturalização, o que se entende? Vou ser sintética nesse sentido. Grande naturalização, o que se entende por grande naturalização? Grande naturalização se entende a lei que o Brasil fez no 1891 durante um governo temporário, se não erro, dizendo que todos os cidadãos estrangeiros presentes no Brasil até 1889 teriam 6 meses para declarar de querer manter a própria nacionalidade originária, senão, caso contrário, seriam automaticamente naturalizados brasileiros. Então, praticamente uma naturalização tácita. Em que sentido tácita? Porque não envolve que a pessoa escolha, né? É uma naturalização que é feita de forma automática, a não ser que o cidadão declarasse abertamente de querer manter a própria nacionalidade originária. Como isso impacta na cidadania via iure sanguinis? Porque ultimamente, nos últimos anos, os procedimentos judiciários cresceram muito, cresceram também pela questão das filas das filas nos consulados. Então, procedimentos que fundamentalmente denunciam a espera nos consulados, além dos tempos legais, e por causa, digamos, alguns desses procedimentos viram participar do processo judicial a um órgão que se chama Avvocatura dello Stato. A Avvocatura dello Stato é um órgão fundamentalmente de advocacia que defende o Estado nas controvérsias entre cidadão ou empresas e Estado. A Avvocatura dello Stato no 2019 emitiu 2 sentenças dizendo que, digamos, opondo ao pedido de reconhecimento da cidadania a tese da grande naturalização, ou seja, dizendo, por causa da grande naturalização, não tem direito a requerer o reconhecimento da cidadania italiana. Ovviamente estou sintetizando, simplificando, teria que falar muito mais para explicar melhor, mas estou tentando dizer isso resumidamente. Bom, teve essas 2 sentenças. Na verdade, por outro lado, tem muitas outras sentenças positivas nesse sentido, positivas, ou seja, 2 sentenças dizendo ao contrário, que a grande naturalização de forma nenhuma pode ser uma razão para impedir o reconhecimento da cidadania, porque na verdade foi uma naturalização que aconteceu sem uma consciência, sem uma vontade explícita da pessoa, né? Sem consultar a pessoa interessada, até que muitos de vocês trazem entre os documentos a certidão negativa, que é justamente uma certidão emitida pelo Ministério brasileiro dizendo que o antepassado italiano, o ascendente italiano, não se naturalizou brasileiro. Essa é, digamos, a comprovação ulterior disso. Então, houve essas 2 sentenças, ok, são sentenças por via judiciárias, não houve nenhuma mudança na lei de cidadania, nenhuma mudança, nenhuma proposta de mudança por enquanto. Agora, pelo que entendi, pelo que vi, pelo que li, saiu essa notícia em muitos grupos dizendo que houve uma circolare del Ministero dell'Interno intimando para
todas as prefeituras italianas suspender os procedimentos de cidadania das pessoas interessadas pelo processo de grande naturalização, ou seja, as pessoas que têm um ascendente italiano que mudou para o Brasil antes do 1889. Bom, eu vou dizer a primeira questão. Le circolari del Ministero dell'Interno, digamos que todas as circulares são publicadas no site oficial do Ministério dell'Interno. Eu, até agora, não consegui achar dentro do site do Ministério dell'Interno essa circolare específica. Essa circular só me chegou através de mensagem através de clientes. Eu li a circolare, mas não consegui ainda achar no site do Ministério dell'Interno. Pode ser que eu não tenha achado, mas não vi a notícia oficial publicada no site do Ministério dell'Interno. Essa é a primeira questão. Então, isso aqui vai o meu ponto de interrogação. Depois eu li, ovviamente, a circolare que me chegou por mensagem. A circolare, primeiro, é direcionada a algumas prefeiture italiane. Prefeiture não são prefeituras, é um falso amigo, eu explico sempre para os meus alunos de italiano. Prefeiture não significa prefeituras, a prefeitura é um órgão de representança do governo com funções também de controle policiais. Bom, essa circolare é direcionada, pelo que parece, a algumas prefeituras, e essas prefeituras são uma parte muito pequena das prefeituras de Itália. Então, não existe nenhuma circular, por enquanto, direcionadas a todas as prefeituras italianas. Absolutamente não tem. Segunda coisa, le circolari del Ministero dell'Interno não são leis, são indicações, são conselhos que o Ministério dell'Interno pode repassar para os órgãos públicos para chamar atenção, para dizer, olha, não estou dizendo nem o que vocês têm que fazer, mas saibam que existe esta questão, então repensem a respeito dessa questão, ok? Pensem um pouquinho. Não é uma lei. Para, digamos, mudar uma lei precisa de um caminho, de uma proposta, de uma aprovação em parlamento, em senato, enfim. A mudança de uma lei ou uma proposta de lei é um processo lento. Em Itália é um processo, normalmente, no qual também tem que ter um aviso antes da lei virar efetiva. Então, a circolare del Ministero dell'Interno não é uma lei, é uma, digamos, uma dica, um aviso que o Ministério dell'Interno dá às públicas administrações, que podem escolher se cumprir ou não. Não é obrigação deles cumprir, ok? É só olha que pensa nesse aspecto. É um jeito que o Ministério tem de chamar atenção sobre um aspecto, às vezes novo, às vezes ainda não conhecido. Agora, vamos entrar no texto dessa circolare del Ministero dell'Interno. Nesse texto, de forma nenhuma, se fala de suspender, se fala de rejeitar. Ao contrário, se diz... deem prioridade para quem não é interessado do procedimento de naturalização. E para quem está interessado, não vão poder rejeitar as práticas. As práticas, le istanze, os pedidos têm que ser aceitos. Simplesmente tomem um tempo para verificar melhor, para fazer mais pesquisas. Ou seja, se diz simplesmente se deem um pouquinho mais tempo para as cidadanias que envolvem essa questão da grande naturalização. Então, não tem uma circolare mandada para todas as prefeituras italianas, não se fala de suspensão de forma nenhuma, inclusive diz muito claramente que le istanze, ou seja, os pedidos não podem ser rejeitados de forma alguma. Então, assim, na minha visão, é um pânico que não precisa ter, porque não houve uma circular dizendo os procedimentos de cidadania na Itália por via administrativa estão acabados. Ainda por cima, eu vi uns vídeos dizendo que esse problema é relativo só aos procedimentos por via administrativa, ou seja, na Itália ou nos consulados. Mas como? Na verdade, essa questão surgiu justamente nos procedimentos por via judicial. Agora, eu não estou dizendo, não existe uma via melhor para reconhecer a cidadania judicial, administrativa, depende de que cada um quer, depende do planejamento de vida. Então, é o que eu digo para os meus clientes, pensem
no que vocês estão querendo, onde vocês querem chegar e escolham a forma de reconhecer a cidadania que vocês acham mais compatível para a tua vida nesse momento. Mas dizer que as cidadanias por vias judiciais estão salvas e as cidadanias por via administrativas estão suspensas é uma falsidade. Primeiro, porque a via administrativa não está suspensa, e segundo, porque se tivesse que ter um problema, esse problema começou justamente por via judicial. Agora, entendam que a cidadania italiana, e esse é o meu ponto de vista, a cidadania italiana é regulada por uma lei. E é regulada por uma lei muito clara a respeito dos documentos para trazer, das etapas que tem que seguir. No momento em que a pessoa está interessada, que quer reconhecer, está trazendo todos os documentos idôneos, está trazendo ainda por cima a certidão negativa, ou seja, uma certidão que diz que o italiano não se naturalizou brasileiro, um funcionário di stato civile, um funcionário público italiano, jamais poderia negar um pedido, porque isso seria ilegal, ele estaria fazendo uma ilegalidade, com o risco de ser denunciado para não ter cumprido com a lei. O papel do funcionário público é executar as leis do Estado italiano. Se ele vai contra, vai ter que responder penalmente disso. Então, não existe uma possibilidade de um funcionário público recusar uma prática que está absolutamente dentro do que a lei permite. Então, a minha pessoal opinião, resumindo, é que, como sempre, os grupos geram muitas discussões, muita fake news, muitas notícias duvidosas e, sobretudo, mal interpretadas, porque não estamos vendo as fontes, lendo bem, entendendo o que está escrito lá. Então, assim, gera um pânico desnecessário. Alguns vídeos que eu ouvi me fizeram vir a pulga atrás da orelha, que, sendo vídeos feitos por pessoas que propõem como pacotes cidadanias por via judiciais, essas pessoas quisessem, difundir medo e pânico justamente para vender o próprio produto, e eu não acho legal isso, acho que cada um tem que vender o próprio produto pela qualidade, pela confiabilidade, mas sem criar falsas notícias para conseguir vender o próprio. Então isso acho desonesto. Eu pessoalmente, repito, pode ser que ainda não tenha achado, mas eu tentei no site, assim, revirei o site do Ministero dell'Interno, e no site do Ministero dell'Interno não achei nada relativamente a isso. Achei a última informação sobre cidadania italiana no Ministero dell'Interno di maio. E è una circolare che si chiama 3250 e não fala sobre essa questão da grande naturalização, fala na verdade sobre tempos, alguns procedimentos, são esclarecimentos sobre a forma de proceder relativamente ao andamento dos procedimentos, mas não tem nada sobre a grande naturalização. Então eu por enquanto não consegui achar essa circolare. Ainda por cima, no que eu vi nos grupos, não tem número, una circolare tem sempre un numero, por exemplo, circolare K28, que vocês todos conhecem, do 1991. Essa circolare não tem nome, não tem data, então, digamos que tenho as minhas dúvidas e as minhas reservas. Por enquanto, nos sites institucionais não achei nada. Ainda por cima, eu trabalho com isso todos os dias com a pública administração italiana e qualquer prefeitura para procedimentos em andamento teria avisado os interessados por obrigação, não por opção. Teria a obrigação de avisar as pessoas que estão em procedimento de uma mudança tão grande. Nenhuma das prefeituras em que eu trabalho avisou as pessoas e avisou dessa possibilidade. Então, assim, aqui vai a minha dúvida. Espero que esse vídeo tenha sido explicativo. Se ficaram dúvidas também pelo meu jeito de falar um pouco enrolado e, enfim, confuso, me escrevam e eu vou tentar explicar de uma forma melhor, repassar os links e os documentos nos quais eu me baseei para construir essa ideia, essa opinião, que obviamente fica como a minha visão e a minha opinião pessoal sobre a questão,
baseada, obviamente, nos documentos oficiais que eu li. Va bene? Então, ciao ciao, buona serata.